Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal Alessandro Moraes Gospeltech 316. Essa é nossa videoaula do curso Alicerces Firmes e hoje nós estaremos aprendendo junto a lição de número 24 desse curso, que é a preparação de Deus para dar os 10 mandamentos ao seu povo israelita, né? Quem nunca pelo menos ouviu falar aí sobre os 10 mandamentos, né? Esses 10 mandamentos que são tão importantes. E hoje nós vamos aprender muito mais sobre eles, o verdadeiro significado do porquê que Deus deu esses 10 mandamentos, ok, pessoal? E gostaria, logo no início aqui, de agradecer aí aos novos inscritos no nosso canal. Essa semana nós tivemos 3 pessoas novas que se inscreveram. Agradeço a cada um de vocês aí. Espero que realmente vocês estejam aprendendo com o curso Alicerces Firmes. Que Deus continue abençoando esse buscar, esse você querer aprender mais de Deus, querer entender a Bíblia, que é a palavra de Deus, porque realmente é uma fonte muito grandiosa, que traz para a gente sabedoria, que traz para a gente conhecimento, que traz alegria, que traz paz para o nosso coração e principalmente comunhão com Deus. A gente começa a conhecer melhor a Deus, nos aproximarmos melhor dele através da sua palavra, e isso estreita a nossa comunhão com ele, e estreitando a nossa comunhão com Deus, o resultado é que você também vai ter uma melhor comunhão com o seu próximo, com pessoas que vivem à sua volta. Ok, pessoal? Mais uma vez, se você ainda não tem as apostilas do curso Alicerce Firmes, já tem 3 apostilas que eu lancei aqui no canal, né? Abaixo do vídeo, na descrição, você encontra os links para você baixar a apostila número 1, número 2 e número 3. Cada apostila tem 10 aulas, né? Como nós estamos na aula de número 24, então nós estamos na apostila número 3, que vai da lição 21 até a lição número 30. E se você gostar do vídeo, você deixe seu like. Você pode ir aí também na descrição do vídeo, nas perguntas, e fazer qualquer tipo de pergunta, comentário, né? Que eu vou responder assim que possível. E principalmente, como eu sempre falo, faça o seu papel de missionário. Compartilhe a palavra de Deus com outras pessoas em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então nós vamos aqui dar início revendo as perguntas e respostas da aula passada, que foi a lição de número 23, né? Onde nós vimos aí que Deus deu escape para o povo dele junto ao Mar Vermelho e depois supriu água e comida também para eles no deserto. Certo? Então, primeira pergunta: como Deus mostrou aos israelitas para onde ir? Então Deus guiou os israelitas, depois que eles deixaram o Egito, que saíram do Egito, através de uma nuvem durante o dia, e à noite essa nuvem tornava-se numa coluna de fogo. Então por que durante o dia uma nuvem e à noite uma coluna de fogo? Primeiro, que eles estavam onde? Eles estavam caminhando para o deserto. Então a primeira função dessa nuvem ou dessa coluna de fogo era direcioná-los, era mostrar a direção aonde eles deveriam pisar os seus pés, deveriam caminhar, aonde eles deveriam ir, qual caminho tomar. E o segundo objetivo era, essa nuvem durante o dia os protegia do sol. Então quer dizer que o sol não batia diretamente neles, né? Porque senão provavelmente eles não aguentariam o calor do deserto. Então havia uma nuvem que fazia sombra para eles caminharem. E à noite nós sabemos que o quanto é calor durante o dia, a mesma quantidade é frio à noite no deserto, né? Porque o deserto é composto por areia. E nós sabemos que a areia não absorve o calor, né? Diferente da pedra, do calcário, que absorve o calor e chega à noite e ele solta o calor. Que é o nosso caso aqui, onde nós moramos, em Corumbá, Mato Grosso do Sul. Aqui a nossa cidade, inclusive, é chamada de Cidade Branca,
Por quê? Por causa da quantidade de pedra calcária que existe no solo. Então, como aqui é muito calor, é muito quente, toda essa pedra ela absorve o calor do sol, e quando chega a noite, ao invés de nós termos refresco, porque o sol foi embora, se pôs, não. Essas pedras, elas soltam todo o calor que elas absorveram, e a noite se torna também muito quente. E no deserto, ao contrário, né? O deserto não absorve nenhum calor, então quando chega a noite, o sol se põe, esfria muito. Então por isso que à noite, aquela nuvem que fazia sombra para eles, se tornava numa coluna de fogo, para poder iluminá-los e para poder trazer calor, para que eles não morressem de frio. Ok, pessoal? Então era isso que guiava os israelitas e os ajudavam. Segunda pergunta: para que terra os israelitas se dirigiam? Para onde eles iriam? Deus estava os dirigindo como destino final Canaã, a terra que ele deu a Abraão, a Isaque e Jacó, como a terra da promessa. Terceira pergunta: por que Deus protegeu Israel? Bom, porque ele é amoroso e misericordioso. Porque um dos seus descendentes, dos israelitas, seria quem? Seria Jesus Cristo, o grande libertador dos pecadores. Por causa das promessas de Deus que ele fez também a Abraão, Isaque e Jacó. E também porque estava dando a sua palavra a Israel, o povo israelita, para que eles, por sua vez, no futuro, adessem ao mundo, que foi o que aconteceu. As palavras de Deus chegaram até nós, ao mundo inteiro, através da Bíblia. Então, quarta pergunta: o que os israelitas fizeram quando viram o exército de Faraó vindo atrás deles? Quando eles enxergaram que o exército estava vindo ao encontro deles, o que eles fizeram? Eles, na hora, culparam Moisés. Eles ficaram com muito medo, culparam Moisés e disseram que ele deveria ter os deixado aonde? No Egito, que eles morressem lá e não que eles fossem assassinados ali de frente com o Mar Vermelho. Bom, havia algum modo dos israelitas salvarem a si mesmos? Eles tinham algum meio de salvar a si mesmos do exército dos egípcios? Não, não tinha nenhum meio, tá? Sexta pergunta: então o que eles deveriam ter feito? Então a resposta é que eles deveriam ter clamado ao Senhor e confiado em Deus para poder libertá-los, para poder resgatá-los daquele grande problema que estava vindo. Sétima pergunta: por que não foi difícil para Deus abrir o Mar Vermelho, o mar que estava à frente dos israelitas? Primeiro, porque foi o próprio Deus que criou o mar, então o mar pertencia a ele. Porque no princípio também Deus teve poder sobre a água, sobre a terra e sobre qualquer tipo de outra coisa que ele tinha criado. Então Deus também não havia mudado desde a época que ele criou todas as coisas. Então quando ele mandou que o mar recuasse, era porque seu povo pudesse passar em terra seca para o outro lado. Esse era o plano de Deus. E Deus, ele é todo poderoso e nada é difícil demais para Deus. Deus pode fazer o que ele quiser, tá? Oitava pergunta: o que Deus fez para proteger os israelitas dos egípcios quando eles estavam atravessando o mar? Então Deus moveu a nuvem que orientava os israelitas e que sempre ia à frente deles, para trás deles agora. Então a nuvem passou da frente para trás. E aí, o que aconteceu? Essa nuvem ficou entre os israelitas e ficou entre o povo egípcio. Só que do lado dos israelitas, ela mostrava o caminho, ela iluminava ali o mar para eles passarem no meio dele. Só que do lado dos egípcios era uma eterna escuridão, escuridão total. Eles não enxergavam nada. Nona pergunta: por que os egípcios não podiam escapar de Deus? Porque o Senhor, nosso Deus, ele é maior do que todos. Ninguém, nós já aprendemos isso. Ninguém pode lutar contra ele e vencer. Deus é sempre o Todo-Poderoso.
10ª pergunta: alguém pode arranjar um meio de livrar-se do castigo de Deus por seus pecados e fazer-se aceitável a Deus? A resposta é não, né? Nenhum de nós podemos arrumar um meio próprio, um meio que nós pensemos que vai nos livrar do castigo de Deus. O único que vai nos livrar do castigo de Deus é a graça e a salvação dele sobre nossas vidas, né? É um presente que ele nos deu e que nós devemos o quê? Aceitar, acreditar. 11ª. Que novo problema os israelitas enfrentaram quando começaram suas jornadas pelo deserto? Ou seja, depois que eles atravessaram o Mar Vermelho, depois que Deus matou praticamente todo o exército do Egito quando eles estavam atravessando e o mar se fechou, depois eles começaram a seguir viagem no deserto. Qual foi um novo problema que eles enfrentaram, né? Que eles reclamaram, inclusive, murmuraram? Eles não tinham comida. Pergunta 12. Eles se lembraram de todas as grandes coisas que o Senhor fez e creram nele? Quer dizer, aquele povo lá que viu tantas pragas atingir o Egito e não atingiu a nenhum deles ou seus animais, que viu Deus matar os primogênitos de todos ali e menos os primogênitos dele, o Deus que fez eles saírem literalmente do Egito como escravos, que abriu o Mar Vermelho, que afogou o exército. Eles se lembraram de alguma coisa disso? Na hora? Não. Eles murmuraram e culparam Moisés e Arão por estar com fome e não ter comida. Então, pergunta 13. Israel merecia que Deus lhe desse comida? Aquele povo reclamão? Com certeza não merecia nada disso. Existe alguma pessoa que mereça o amor de Deus ou que mereça ser salvo do castigo eterno? Não. Todos nós merecemos ser castigados por Deus, tá? Por mais que você ache que você é uma pessoa que faz boas coisas, que trate bem todas as pessoas ao seu redor, que acha que você jamais peca, que você, como nós vamos ver hoje, você obedece à maioria das leis de Deus, você acha que mesmo assim você merece? Não, queridos, nós não merecemos nada. Por isso que nós sempre clamamos a cada dia que o Senhor venha com a misericórdia e com a graça dele sobre nossas vidas, porque merecer, nós não merecemos nada, tá? O que nós merecemos sim é ir para o lago de fogo de enxofre, lago eterno que Deus preparou para o diabo e para os seus anjos, né? Os demônios. Mas então nós não merecemos. O que nós temos é a graça e a misericórdia e o amor de Deus por nós. 15. Qual foi a comida que o Senhor deu aos israelitas quando eles pediram? Então, primeiro, o Senhor lhes deu codornizes. O Senhor enviou, né, uma revoada de codornizes e eles comeram. E depois, Deus os sustentou com o maná todas as manhãs, né? Era uma espécie de comida que depois que o orvalho da manhã se desfazia, ficava por cima. Eles pegavam aquela substância e eles se alimentavam daquilo e aquilo sustentavam eles. 16ª pergunta. Por que os israelitas não podiam obter água? Eles não conseguiam água. Por quê? Fácil, né? Estava no deserto. O deserto é característica do deserto não ter água. 17ª pergunta. O que Deus disse a Moisés para fazer a fim de obter água? Disse-lhe o seguinte: Moisés, bate na rocha com a sua vara e dessa rocha vai sair água. Quando o Senhor libertou os israelitas, permitiu que fizessem as coisas da maneira que quisessem, cada um vivesse a sua vida do jeito que quisesse, da melhor maneira possível, melhor maneira que os alegrassem? Não. Tudo tinha que ser feito da maneira de Deus, tá? Deus os libertou, mas eles teriam que fazer tudo da maneira de Deus. Por que tudo da maneira de Deus? Porque Deus era implicante? Será que é por causa disso? Não, queridos, porque só Deus conhece os caminhos melhores para nós andarmos, tá? Só Deus sabe o que vai acontecer no futuro, só Deus sabe o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos. Então, por isso que nós temos que buscar os caminhos que Deus quer que nós andemos.
E é isso aí, pessoal. Então essas foram as perguntas da aula passada, revisamos aí. E agora nós vamos entrar na nossa lição de hoje, que é número 24, e vamos estar orando para que Deus realmente nos conduza e nos abençoe nessa lição de hoje. Se você puder fechar seus olhos aonde você estiver, amém. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento na Tua presença, por mais esse momento que nós iremos ministrar a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a minha vida, Senhor, abençoe tudo aquilo que eu tenho aprendido, que o Espírito Santo Teu possa, Senhor, me fazer lembrar tudo aquilo, Senhor, que o Senhor já tem me ensinado, que eu possa transmitir, Senhor, a tantos quantos estão vendo esse vídeo, essa aula, que essas pessoas também possam absorver, Senhor, essa lição, possam gravar, Senhor, no coração delas e que possam praticar sempre, Senhor, a Tua palavra, Deus. Que tudo que nós fizermos aqui não fique em vão, mas que sejam sementes, ó Pai. Sementes que irão brotar, que irão crescer, que irão germinar, que irão dar frutos, ó Deus. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor, que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Então vamos para a lição de hoje. Vou colocar aqui o título da lição de hoje, né, da lição atual, de número 24, que é a preparação para os 10 mandamentos. Como sempre, vou tomar um gole d'água, né, para molhar a garganta. Prontinho? Vamos lá? Então, qual o objetivo da nossa lição? Mostrar a santidade, a soberania e a justiça de Deus e também a sua ira contra o pecado. Né? Pode observar aqui que não é contra o pecador, contra o homem, mas é contra o pecado, contra as atitudes. Mostrar a absoluta incapacidade do homem de guardar a lei. Mostrar que o homem não pode ser salvo através de coisa alguma que faça. E mostrar que somente Deus pode providenciar um meio do homem ser salvo. Então essa lição vai nos ajudar a ver a falsidade da crença popular de que o caminho para a salvação é guardar os 10 mandamentos. Né? Então muitas pessoas realmente pensam dessa maneira, que para você ser salvo basta você conhecer, né? Você decorar os 10 mandamentos e tentar seguir eles. Mas a gente vai ver que isso não é possível. Bom, e vamos também aprender que nós somos merecedores da morte e do castigo eterno, porque sempre quebramos a lei de Deus. Bom, como você encara, como você vê os 10 mandamentos? Eles são um conjunto de regras para serem obedecidas? São eles um código de boa conduta? Então nós vamos ver que o próprio Deus diz sobre os seus 10 mandamentos. Mas antes nós veremos como ele preparou o povo de Israel, seu povo, para receber essas leis, né? E essa preparação vai servir para nós também. Então Deus levou o Israel para o Monte Sinai, né? Vamos já abrir as nossas Bíblias aí no livro de Êxodo, capítulo 19, né? A maioria dos versículos hoje estará nesse contexto de Êxodo 19. Então, versículos 1 e 2 primeiro. No terceiro mês da saída dos israelitas da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, chegaram ao deserto do Sinai, né? Então, 3 meses depois que eles tinham sido libertados do Egito, eles chegaram ali ao Monte Sinai. E levantaram acampamento de Refidim e foram para o Sinai e acamparam diante do
monte. Então eles acamparam diante do Monte Sinai. Não eram os israelitas que decidiam quando viajariam ou para onde iriam. Era Deus que tomava essas decisões por eles. Ele queria que o aceitassem como seu líder, seu protetor e seu provedor. Então Deus queria que os israelitas entendessem que era Deus quem estava ali como líder deles, como protetor deles e como aquele que dava tudo o que eles necessitavam. Vamos ler agora os versículos 3 e 4. Moisés subiu ao monte para falar com Deus. E o Senhor o chamou e disse: Anuncie o seguinte aos descendentes de Jacó, os filhos de Israel. Vocês viram o que eu fiz aos egípcios, e como trouxe vocês a mim, como se estivesse levando vocês sobre asas de águia, Ou seja, com segurança, com tranquilidade. O Monte Sinai, também chamado de Monte Horebe, foi o lugar onde Moisés viu a sarça ardente. Lembra que nós falamos sobre a sarça ardente? Quando Deus chamou Moisés? Está lá em Êxodo 3:1-2, tá? Naquela ocasião, o Senhor prometeu a Moisés que o traria de volta àquele monte junto com os israelitas. Vamos ver essa promessa de Deus a Moisés? Está em Êxodo. Agora volta um pouquinho aí, capítulo 3, versículo 12. Êxodo 3, 12. Deixa eu colocar aqui. E Deus lhe respondeu. Deus respondeu a Moisés: Eu estarei com você, e este será o sinal de que você está sendo enviado por mim. Depois de tirar os israelitas do Egito, eles virão prestar culto a mim neste monte. Então, o que Deus prometeu a Moisés? E o que era sinal também que Deus estava ali falando com ele, que estava presente, que era tudo projeto e plano dele. Que depois que os israelitas fossem libertados do Egito, que Deus traria todos eles ali naquele mesmo monte, onde Deus apareceu para Moisés, o Monte Sinai, para que eles o adorassem, prestassem culto a Deus, tá? Foi a promessa de Deus que ele cumpriu, porque Deus cumpre todas as suas promessas. Então Deus é digno de confiança. Ele protegeu Moisés, ele libertou Israel e os levou ao Monte Sinai, exatamente como prometera. Então Deus não faz promessas vãs e nem opera apenas através de meios simples, previsíveis e naturais, Deus opera de forma extraordinária, de forma sobrenatural, de forma que a gente nem espera. Então, humanamente falando, todas essas coisas eram impossíveis de acontecer. Mas com Deus tudo é possível. Até a escolha de Moisés como líder foi totalmente contrária à vontade de Moisés, Vocês se lembram que nós estudamos que Moisés falou: mas como eu vou chegar até o povo de Israel e falar? Eu sou gago, a minha entonação, eu não consigo, a minha dicção não é boa para falar. Mas Deus, o que ele fez? Deus capacitou Moisés e derrotou o faraó e sustentou a multidão queixosa dos israelitas. Então Deus é todo-poderoso, ele é fiel e ele é o soberano. Então você pode confiar completamente em Deus para cumprir o que ele te prometeu ou que ele te promete, Então as promessas de Deus, em primeiro lugar, estão aonde? Na Bíblia, em sua palavra. E depois, sim, Deus pode também falar diretamente conosco, prometer coisas para nós, seja falando ao nosso coração, seja falando com algum dos seus filhos, Usando alguém para falar com você, tá? Então você guarde bem que as promessas de Deus que ele te fez, se foi ele mesmo que te fez, vão se cumprir na sua vida. E qual foi a promessa do Senhor ao povo de Israel? Vamos ler aqui agora Êxodo 19, versículos 5 e 6.
Agora, se derem atenção cuidadosa ao que digo e cumprirem os termos da minha aliança, vocês serão minha propriedade particular e dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Diga essas palavras aos israelitas, né? Então Deus chamou Moisés, falou: Moisés, vai lá até meu povo e transmita essas palavras para eles. E apesar de toda a terra ser minha, vocês, povo de Israel, é um povo santo, é um povo separado, vocês são sacerdotes meus. Foi isso que Moisés foi falar aos líderes, para que comunicassem a toda a nação. Então o Senhor, através de Moisés, deu a mensagem a Israel. Deus planejou fazer um acordo com Israel, e este foi o acordo. O Senhor prometeu abençoar os israelitas se eles lhe obedecessem perfeitamente. Se eles fizessem tudo o que o Senhor lhes dissera, então Deus os aceitaria e lhes daria todas as coisas boas que precisassem, né? Então, a promessa: Israel ao Senhor. Qual foi a resposta do povo de Israel a Deus quando os líderes foram falar com ele? Então, Moisés convocou os líderes de Israel e transmitiu a eles tudo o que o Senhor havia dito. E o povo respondeu a uma só voz: vamos fazer tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. Ou seja, Deus ainda não tinha nem dado quais seriam essas ordens, quais seriam essas leis, essas regras, e o povo de prontidão, né, bem animadão, respondeu: pode vir o que for, nós vamos cumprir cada um das suas ordenanças, né? Será que foi assim que aconteceu? Vamos continuar vendo. Então Israel prometeu obedecer ao Senhor em tudo. E eles se esqueceram de como duvidaram de Deus no Mar Vermelho, quando os exércitos egípcios estavam no seu encalço. Eles se esqueceram de como murmuraram quando não tinham água e comida. Eles foram o quê? Autoconfiantes. Ou seja, eles viram mais o que? A bênção que eles iriam receber. Eles estavam entusiasmados no que? Na bênção. Eles falaram: opa, se a gente obedecer tudo que Deus mandar a gente fazer, Ele vai dar tudo que a gente quer. Então, na verdade, eles não estavam ali para ter um relacionamento com Deus, se relacionar com Deus, sentir a presença de Deus, ter comunhão com Deus e com os próprios seus que estavam ali. Eles queriam receber bênçãos, né? Esse foi o foco deles. Eles eram o quê? Autoconfiantes. Eles achavam que podiam obedecer a Deus o suficiente para que recebessem de Deus tudo o que precisassem. Ainda não tinham reconhecido que seus corações estavam cheios de pecado e que não poderiam agradar a Deus através dos próprios esforços. Esse povo era como Caim, que achava que podia agradar a Deus pelas coisas que deu a ele. O povo de Israel não reconheceu que dentro desse acordo Deus não poderia mais abençoá-los e nem dar as coisas boas que precisavam. Por quê? Porque eles iriam desobedecer a Deus, né? Vamos ler esses textos aqui, tá? Romanos 3, 19 a 20, e depois esse texto de Gálatas, que é um texto um pouco mais longo, mas vale a pena nós lermos, tá? Então, primeiro Romanos 3, 19 e 20, vamos achar aqui. Ok. Assim, tudo que a lei diz aos que vivem debaixo dela, para que todos fiquem calados e sejam culpáveis diante de Deus. Vocês podem ver agora
Ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Quanto mais conhecemos a lei, mais claro fica que não lhe obedecemos, pois mediante a sua lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado, né? Resumindo, por que Deus deu as leis para nós? Será que é porque Ele exige que nós obedeçamos cada uma delas rigorosamente? Não. É para que a gente conheça a lei e conheça nosso interior. Para a gente conhecer que nós, de forma alguma, iremos conseguir obedecer toda a palavra de Deus. Nós, de forma nenhuma, iremos conseguir agradar a Deus por nossos próprios esforços, por obedecer todas as leis. Então, a gente tem que reconhecer que nós não somos capazes e que a gente depende sempre da graça, da salvação e da misericórdia de Deus, que nós mesmos não podemos nos salvar de nada, tá, pessoal? Então esse é o principal objetivo. Vamos ver agora o texto lá de Gálatas. Gálatas 3, primeiro versículo 10, depois do 13 ao 24. Então o 10. Já aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-los estão debaixo da maldição. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que, em qualquer tempo, quebrar uma só das leis que estão escritas no livro da lei. Continuando, versículo 13. Entretanto, vamos ver, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Porque está escrito nas Escrituras: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, né? Então todos que tinham morte de cruz eram pessoas malditas. Então Jesus se fez maldito em nosso lugar. Agora Deus pode abençoar os gentios também. Quem são os gentios? Todo aquele que não é judeu, todo aquele que não é israelita é gentil. Somos nós. Com esta mesma bênção que ele prometeu a Abraão. E todos nós podemos receber o Espírito Santo prometido por meio da nossa fé. Caros irmãos, mesmo na vida diária, no dia a dia, uma promessa feita por um homem a outro, se estiver escrita e assinada, não pode ser mudada. Depois disso, ele não pode acrescentar coisa alguma, né? Então, mesmo no nosso dia a dia, nosso relacionamento com o nosso próximo, com outras pessoas, nós não devemos escrever, comprometer, prometer e depois querer mudar, tá? Assim, Deus fez algumas promessas a Abraão e ao seu descendente. E notem que não diz que as promessas eram aos seus filhos, como diria se estivesse falando de muitos, mas ao seu descendente, a saber, Cristo. E eis o que estou procurando dizer. Isso aqui, pessoal, é Paulo escrevendo essa carta ao povo de Gálatas, tá? A igreja de Gálatas. Então, eis o que estou procurando dizer. A promessa de Deus de salvar por meio da fé, e Deus escreveu e assinou essa aliança, não podia ser cancelada, nem mudada 430 anos mais tarde, quando a lei foi dada por Deus. Se a obediência a essas leis pudesse nos salvar, já não dependeríamos da sua promessa. Deus, porém, concedeu de graça a Abraão, pois ele aceitou a promessa de Deus. Então, qual é o propósito da lei? Ela foi acrescentada depois que a promessa foi dada. Então, Deus prometeu primeiro a Abraão que ele teria vários descendentes, que todos seriam abençoados. E depois disso, lá na frente, né, com Moisés e o povo, que ele foi fazer o quê? Que ele foi dar as leis. Então, esse sistema de lei era para durar somente até a vinda de um mediador.
a quem a promessa de Deus fora feita, né? A saber, Cristo. Então essa lei foi entregue por anjos. Porém, não é necessário haver intermediário quando se está falando de uma só pessoa. Deus, porém, é um. Então, as leis de Deus são contra as promessas de Deus? Né? As leis dele que ele fez, que ele deu, são contra as próprias palavras dele, as promessas dele? Naturalmente que não. Se nós pudéssemos ser salvos por suas leis, então Deus não precisaria ter nos dado um meio diferente de nos libertarmos. Mas as Escrituras sustentam que todos nós somos prisioneiros do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse concedida aos que creem nele. Mas antes que chegasse essa fé, nós éramos prisioneiros da lei, até que fosse revelada a fé que deveria vir. Assim, as leis judaicas eram nosso mestre e guia, até que Cristo viesse para nos dar uma posição correta perante Deus por meio da nossa fé. Amém? Então as leis funcionavam para que as pessoas reconhecessem que elas não podiam realmente obedecer por si própria todas as leis, né? Que elas não poderiam agradar a Deus por todas as leis, e com Jesus Cristo veio realmente a nossa salvação definitiva, por meio da graça, não por meio mais das leis, mas por meio da graça, da fé em Cristo. O acordo era o seguinte: se eles obedecessem a Deus perfeitamente, então ele os aceitaria e abençoaria. Mas, se desobedecessem, seriam o quê? Amaldiçoados e castigados por Deus. Então, para você seguir a lei, exige-se o quê? Perfeita obediência. Sem a perfeita obediência, você não conseguirá seguir a lei e estará pecando, tá? O Senhor sabia que em bem pouco tempo a nação de Israel lhe desobedeceria. E conforme o acordo da lei, ele teria que puni-los por seus pecados. Por que, então, o Senhor fez uma aliança com os israelitas se ele sabia que não seriam capazes de cumprir a sua parte no acordo? O Senhor fez isso porque queria provar a eles que eles eram pecadores e, portanto, eles eram incapazes de agradar a Deus por si próprios. Então, o Senhor queria ensinar-lhes que eles não podiam tornar-se seus amigos e assim obter sua aceitação e bênção através dos seus próprios esforços. Bom, uma ilustração agora para nós entendermos aí. Um homem estava atravessando um rio a nado, mas ficou cansado e foi levado pela forte correnteza. Um grupo de pessoas estava assistindo a tudo do barranco. Nenhum deles podia ajudar o homem que estava prestes a se afogar, exceto um homem forte, que era um excelente nadador. E as pessoas naquele barranco diziam a esse homem que se apressasse para socorrer aquele homem que estava se afogando no rio. Mas aquele homem forte não se mexia e ficava somente observando enquanto o homem se debatia, ficando cada vez mais fraco dentro do rio. Finalmente, quando o homem ficou fraco e não conseguiu mais se debater, o forte nadador mergulhou e resgatou aquele homem. Quando as pessoas criticaram o homem por ter esperado tanto tempo antes de ir ajudar o que se afogava, aquele homem respondeu: aquele homem jamais teria permitido que eu o ajudasse enquanto ainda tinha forças. Só pude ajudá-lo quando ele desistiu de tentar salvar a si mesmo, né? Então, eu nunca fiz curso de salva-vidas, né? Mas eu já ouvi falar que os salva-vidas, quando recebem o treinamento e tudo mais, e eles estão para salvar alguém que está se afogando, eles têm uma posição certa para trazer a pessoa e, de repente, até tentar
dar um mata-leão na pessoa, para a pessoa perder realmente as forças e para não ficar se debatendo. Porque o desespero de tentar salvar a vida dela é tanto que ela acaba afundando e afogando aquela outra pessoa que foi tentar ajudar, né? Então, o que Deus quer dizer aqui é o seguinte: a gente se debate em tentar o quê? Em tentar nos esforçar para sermos boas pessoas para Deus. A gente todos os dias fica se debatendo: será que eu estou fazendo algo bom? Será que eu estou fazendo algo certo? Eu errei aqui, Senhor, perdoa, desculpa, tal, isso, aquilo, amanhã eu vou fazer melhor. E fica tentando fazer algo como se Deus precisasse desse algo nosso para nos dar recompensa. Mas na verdade não, queridos. Deus, às vezes, quando nós somos muito teimosos, Ele faz igual esse homem fez no rio. Ele espera a gente chegar ali no fundo do poço. Ele espera a gente ficar enfraquecido, sem forças para lutar. E aí, quando a gente estiver já sem forças, quando a gente entender que pela nossa própria força, o nosso próprio braço, a gente não consegue agradar mais a Deus, aí Ele vai e nos mostra a graça dEle. E aí a gente enxerga que somente através do amor, da graça, da misericórdia, a gente tendo fé em Cristo, é que a gente poderá ser salvo. A gente não pode e não consegue agradar a Deus em nada que a gente faz, porque somos pecadores. Ok, pessoal? Deus, quando olha para a gente, eu já ensinei aqui, Ele olha para nós com uma lente diferente. É a lente de Cristo. Então, através dessa lente de Cristo, através do sacrifício que Cristo fez naquela cruz do Calvário, Ele nos enxerga como sendo pessoas salvas, pessoas boas. Não porque nós somos bons, mas porque Cristo já nos resgatou, porque Cristo pagou o nosso preço. Então, através dessa lente de Cristo, Deus enxerga em nós pessoas boas, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Bom, Deus deu a lei a Israel para mostrar-lhes que eram incapazes de agradar a Deus e de tornarem-se aceitáveis a Ele. Quando eles desistir de confiar nele, então Ele os salvaria do castigo eterno, né? Então, quando eles desistissem da autoconfiança, então eles os salvaria do castigo eterno. Essa é a maneira de Deus com todas as pessoas. Deus só libertará aqueles que concordarem com Ele, que são pecadores, que estamos sob o controle de Satanás, do pecado e da morte. Tá? Então, a partir do momento que nós concordarmos com Deus, que realmente nós não somos ninguém, e que nós estamos debaixo do pecado, debaixo do controle de Satanás, do pecado e da morte, aí Deus vai nos resgatar, como aquele homem resgatou o outro que estava se afogando. Isso é o que Deus quer que nós também saibamos sobre nós mesmos. Somos pecadores incapazes de salvar a nós mesmos. Não podemos nos libertar do pecado, e nem de Satanás, e nem da morte por conta própria. Bom, como é que foi aí a preparação para a presença do Senhor no monte, né? Eu acho que é a única vez que Deus se apresenta a um povo e fala com o povo da maneira que Ele falou, de uma maneira terrível, né? A gente vamos ver aqui, foi essa, tá, pessoal? Então, Êxodo 19, do 9 ao 11, vou colocar aqui. O Senhor disse a Moisés: falarei com você do meio de uma grossa nuvem. O povo ouvirá a minha voz e acreditará sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo tinha respondido, né? E o povo tinha respondido que iam cumprir todas as leis que Deus desse. Então o Senhor disse a Moisés: tome providência para purificar os israelitas hoje e amanhã, que eles lavem a roupa e fiquem prontos no terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Então Deus iria descer à vista de todo o seu povo ali
naquele monte, através do Monte Sinai, né? E o Senhor decidiu mostrar sua grande glória, poder e santidade diante de Israel, para que eles percebessem que ele é um Deus santo, que odeia o pecado e que não aceita aqueles que desobedecem a sua palavra. Agora vamos ver os versículos 12 e 13. Marque com cuidado limites para o povo em volta do monte e diga ao povo: tenham cuidado para não subirem no monte e não pisarem na linha dos limites demarcados. Aquele que tocar o monte será morto. Ninguém deverá tocar o monte com a mão. Será apedrejado ou morto a flechadas, seja homem, seja animal. Quando a corneta soar com um toque comprido, então o povo poderá subir no monte. Deus disse que estabelecessem um limite ao redor do monte. Não poderiam se aproximar e nem tocar o monte. Se um israelita ou um animal apenas tocasse no monte quando Deus viesse sobre ele, teria que ser morto. O castigo para todo pecado é a morte. Todos que desobedecem a Deus devem morrer. Isso porque Deus, ele é absolutamente santo e o homem é pecador. Deus não aceitará ninguém ou coisa alguma que não seja perfeito. Ele coloca todos os pecadores longe de si. Os pecadores não podem aproximar-se de Deus. Adão e Eva foram separados de Deus por causa do pecado. Porque pecaram, foram expulsos do jardim para longe de Deus. Então Deus odeia a desobediência aos seus mandamentos e não se associa com pecadores. Bom, lá do Monte Sinai, Deus falou a Israel. Vamos ver os versículos 16 até o 20. Quando amanheceu o terceiro dia, o povo estremeceu com o que viu e com o que ouviu. Houve trovões e relâmpagos, uma grossa nuvem cobriu o monte e ouviu-se um forte ressoar de trombeta. Agora vocês parem um pouco, né? Imaginem aí na sua mente essa cena de todos aí parados diante de um monte, de repente vários trovões, relâmpagos iluminando o céu, né? Aquela nuvem grossa, aquela nuvem cobrindo tudo, e de repente você ouve aquela trombeta, aquele som de trombeta forte. Imagina o temor que nos dá isso, né? Então Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus ao pé do monte. Saía fumaça do monte, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio de labaredas de fogo. Então o Senhor veio como labaredas de fogo e subia fumaça como de uma fornalha. E todo o monte tremia violentamente, né? Então é como se tivesse ali um vulcão, né? O vulcão é assim, quando está para entrar em erupção, treme, solta lava, fumaça, né? Então o som da trombeta aumentava cada vez mais. E Moisés falava e Deus respondia por meio de trovões. Imagina esse diálogo, né? Moisés falando e Deus respondendo através de trovões. Eu tenho certeza que Moisés, ele ouvia o que Deus estava falando e o povo ouviram trovões. Então o Senhor desceu no alto daquele monte Sinai e mandou Moisés subir até lá. E Moisés foi obediente, né? Moisés subiu. Não é de se surpreender que o povo tenha ficado com medo quando Deus falou com eles, né? Por que será? Vamos ver aqui Hebreus capítulo 12, versículos 18 a 21. Vocês não tiveram de ficar face a face com o terror.
o fogo ardente, a escuridão, as trevas e uma terrível tempestade, como os israelitas no monte, quando Deus lhes deu as suas leis. Então aqui, ó, o autor de Hebreus está o que? Acrescentando ainda mais detalhes ao que os israelitas passaram. Então, ali era um fogo ardente, era escuridão, trevas, uma terrível tempestade. Tudo isso eles passaram. Pois houve um toque de trombeta e uma voz com uma mensagem tão terrível que o povo rogou a Deus que parasse de falar. Veja bem, hein? O povo rogou a Deus que parasse de falar, e tão terrível que era isso aí. Então eles recuaram, atordoados diante da ordem de Deus, de que até mesmo um animal que tocasse na montanha devia ser apedrejado. O próprio Moisés estava tão amedrontado com aquela visão que Moisés tremia de medo. Por quê? Porque nosso Deus, ele é fogo consumidor. Nosso Deus é um Deus justo. Oh, aleluia! Aí, pessoal, vamos continuar aqui. Como você se sentiria se Deus aparecesse assim para você? O relâmpago, o fogo, a nuvem espessa e os terremotos eram para mostrar aos israelitas que Deus, ele é todo-poderoso e é um Deus de ira que odeia e castiga o pecado. Deus já tinha mostrado ao mundo o seu grande poder, seu ódio e castigo sobre o pecado quando destruiu o mundo inteiro nos dias de Noé, através do dilúvio. E também fez chover fogo e pedra sobre as cidades perversas de Sodoma e Gomorra. E mostrou o seu poder, seu ódio e seu castigo sobre o pecado, quando enviou várias pragas terríveis sobre os egípcios e afogou o exército deles no mar. Então Deus odeia e castiga todo pecado. E Deus deu os seus mandamentos a Israel. Depois de Moisés ter descido do Monte Sinai, Deus falou com os israelitas do topo do monte. Então vamos ler agora Êxodo 20, versículo 1 e 2. Deixa eu localizar aqui. Êxodo 20. Deus disse tudo o que segue. Eu sou o Senhor, seu Deus. Eu tirei você do Egito, onde você foi povo escravo. Então depois Deus vai partir do versículo 3, começar a dar os 10 mandamentos. Só que esses 10 mandamentos nós veremos um por um na nossa próxima lição, tá, pessoal? Opa, desculpa. Vamos lá. Estou colocando as telas aqui em ordem errada, tá? Enfim, o monte ainda tremia e fumegava, relâmpagos iluminavam o céu, trovões estrondavam, trombetas soavam pelo ar. Não era sem motivo que o povo tremia de medo e se mantinha afastado do monte. Então o Senhor falou com eles e deu-lhes os seus mandamentos. Bom, o castigo pela desobediência a apenas um desses mandamentos é o que? A separação eterna de Deus no lago de fogo. Que Deus preparou para quem esse lago? Para Satanás e os anjos que o seguiram em rebelião a Deus. Então é o que está escrito lá em Mateus 25 e em Apocalipse 20:15. Que o lago de fogo foi preparado para Satanás, seus anjos e para todos aqueles que não encontram seu nome no livro da vida. Vamos ler agora Tiago 2:10. Tiago 2:10. E a pessoa que guarda todas as leis de Deus, mas comete só um pequeno deslize, é culpada, como se tivesse quebrado todas as leis. Então, como assim?
se eu quebrar só uma lei, eu sou culpado por todas? Como é que funciona isso, né? Essa passagem de Tiago é muito apropriada para esta lição. Mas não entre no contexto. Bom, isso aí é uma observação, pessoal. Tá? Por que Deus deu os seus mandamentos? Deus sabia que os israelitas não seriam capazes de obedecer perfeitamente aos seus mandamentos todo o tempo. Mas Deus quis que eles reconhecessem que não poderiam obedecer a Deus perfeitamente e que jamais poderiam ser aceitos por Ele através dos seus próprios esforços. Então, sempre, né, nós vamos ver que o objetivo das leis são esses, que a gente reconheça que nós não podemos obedecer todas as leis e assim a gente não pode agradar a Deus com nossas próprias forças, com nosso próprio esforço. Mas Deus não deu sua lei apenas para provar aos israelitas que eles eram pecadores, incapazes de agradá-los. Ele deu sua lei para que todas as pessoas soubessem quanto são pecadoras e que é impossível para alguém se fazer aceitável a Deus através das coisas que ele faz. Deus também deu sua lei a fim de que todas as pessoas confiassem apenas em sua misericórdia para salvá-las do castigo eterno pelo pecado. Os mandamentos de Deus são como espelho. Assim como não podemos ver o nosso rosto sujo até que nos olhemos no espelho, também não podemos ver nossos corações pecaminosos até que a lei nos mostre. Ou seja, então, se não houvesse leis, nós não saberíamos que nós éramos pecadores, que nós éramos pessoas ruins, né? A lei de Deus é como uma máquina de raio-x. Ela nos mostra o que somos por dentro, ou seja, como Deus nos vê. Mas, e se não conseguirmos obedecer a todos os mandamentos de Deus? Ele nos aceitará se fizermos o nosso melhor e lhe obedecermos ao máximo que pudermos, né? Não, Senhor, essa lei aqui eu não consigo obedecer, mas as outras 9 leis eu consigo obedecer. Eu não vou te agradar desse jeito? Umazinha só, Senhor, né? Bom, vamos ver isso aqui. Frequentemente ouvimos que Deus usará uma balança e se fizermos boas obras, estas pesarão mais que os nossos pecados, né? Então temos uma balança, se a gente fizer mais boas obras, o nosso pecado não vai ser levado em consideração, porque enfim, eu fiz ótimas obras, eu agradei a Deus, né? Mas esse pensamento consola as pessoas e até as motiva a praticar boas obras. Então elas acham que suas obras certamente contrabalancearão as coisas más que já fizeram. E esse pode ser um pensamento reconfortante e uma motivação para a prática de boas obras. Mas também é uma mentira de Satanás. Satanás não quer que conheçamos a verdade e creiamos nela. Ele quer que creiamos que podemos fazer o nosso próprio caminho para ir para o céu, né? Como muitas pessoas dizem, há várias maneiras de chegar ao céu. Há vários caminhos que nos levam ao Senhor. Mentira, há somente um caminho que nos leva a Deus. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. A graça de Jesus, a misericórdia dele em nossas vidas. Quantas vezes vocês já ouviram uma coisa como essa? Aquela pessoa fez muitas coisas boas. Eu sei que ela vai para o céu, né? Nada poderia estar mais longe da verdade. Deus tem um padrão e esse padrão é a perfeição. Se uma pessoa pudesse praticar milhares de boas obras e até se pudesse obedecer aos mandamentos de Deus a maior parte do tempo, mas fracassasse em obedecer apenas uma vez, essa pessoa ainda teria quebrado toda a lei e seria culpado de pecado, como nós lemos em Tiago 2,10, né? Bom, Deus castiga os pecadores, mesmo que eles tenham desobedecido apenas um de seus mandamentos. Nem que seja uma só vez. Um mandamento, uma vez, você já vai ser castigado, né? Ou você merece ser castigado.
Quantas vezes Adão e Eva desobedeceram a Deus antes de serem separados de Deus e expulsos do jardim? Adão e Eva pecaram apenas uma vez e receberam o castigo da morte. Deus exige que obedeçamos a todos os seus mandamentos o tempo todo. Se desobedecermos a um de seus mandamentos, mesmo que seja apenas uma vez, Ele não nos aceitará, né? Não nos aceitará por nossos próprios esforços. Bom, olha só que legal aqui uma ilustração. Uma corrente continua sendo forte se um dos seus elos estiver quebrado. Então, uma corrente ela é feita de vários elos, né? Vários elos formam uma corrente. Então, se um elo desse quebra, essa corrente continua sendo forte? Um exemplo. Você se aproxima de um cão raivoso, né? Um cão bravo, grande. Se ele estiver amarrado com uma corrente, só que se tiver quebrado um dos seus elos, né? Você olha para aquele cão raivoso. Aquele cão, ele está amarrado numa coleira, essa coleira tem uma corrente, porém, um elo dessa corrente está quebrado. Você vai se aproximar dele, né? E mesmo que eu dissesse a você, não precisa ter medo. A corrente ainda tem 9 elos fortes. Apenas um está quebrado, ué. Um elinho está quebrado. Você ainda iria se aproximar do cão raivoso se soubesse que 9 elos estavam fortes e apenas um tivesse quebrado? Lógico que não, né? Por quê? Porque a corrente só é forte se todos os elos estiverem inteiros. Se um elo partir, a corrente não tem mais efeito nenhum, certo? Ela é inútil. E assim também é o que? A lei de Deus. Se nós quebrarmos apenas um mandamento, um elo, é como se tivéssemos quebrado todos eles, tá? Então Deus disse: se desobedecermos apenas um de seus mandamentos, pecamos e seremos castigados. Bom, estamos chegando ao final, pessoal. Deus quer que todas as pessoas reconheçam que jamais conseguiram ser boas o bastante para agradá-lo e escapar do seu castigo. É impossível que alguém guarde com perfeição os mandamentos de Deus como ele exige, porque todos nascemos pecadores, todos nascemos separados de Deus. Né? Como está em Romano 3, 10 ao 12 e depois 3, 19 ao 20. Tá? Você pode ler aí. Não podemos conhecer, amar e obedecer a Deus de forma que Ele se agrade de nós e nos aceite. Deus deu a lei para nos mostrar o quanto nós somos pecadores. Nenhum pregador, aluno ou missionário está isento dessas verdades. Todas as pessoas quebram as leis de Deus e merecem ir para o castigo eterno. Todos nascemos pecadores e não podemos agradar a Deus com nossas boas obras. Deus jamais nos aceitará por causa das coisas boas que fazemos. Ao lermos os mandamentos de Deus na próxima aula, Ele quer que cada um de nós admita que fez coisas que Ele odeia, ou seja, que nós sempre quebramos um ou outro mandamento, e somos incapazes de obedecer aos seus mandamentos perfeitamente e que não podemos nos salvar a nós mesmos. Não podemos agradar a Deus com o que fazemos, não podemos remover nossos próprios pecados. Isto é, a separação eterna de Deus no lago de fogo. Bom, conclusão, então. O que você pensa agora, depois dessa aula que nós tivemos sobre os 10 mandamentos? A palavra de Deus pode mudar realmente o nosso pensamento, tá? A palavra de Deus é isso. Ela serve para nos orientar, para mudar, talvez até mudar a cultura, mudar aquilo que nós pensamos que era certo, né? De geração em geração, às vezes, é passado regras para nós. Só que a palavra de Deus, bem explicada, a palavra de Deus bem aprendida, ela serve muitas vezes até para nós enxergarmos que muitas coisas que nós pensávamos que estava correta, não estão. Então, é impossível que você tenha mais mudanças de pensamentos. Impossível não, desculpa. É possível que você tenha mais mudanças de pensamentos depois da nossa próxima lição, onde nós iremos ver os 10 mandamentos. Ok, pessoal? Então, espero que tenha ficado aí
bem claro, né, para todos nós aí, que quando Deus deu os 10 mandamentos, foi para mostrar para o povo dele que seriam incapazes de fazer e de obedecer perfeitamente todos eles. Para eles entenderem, para nós entendermos de uma vez por todas que nós não somos bons o suficiente para nada, que as coisas boas que nós fazemos não vai entrar na balança para eliminar o nosso pecado. Tá? A única coisa realmente que nos liberta dos nossos pecados, que nos cura, que nos purifica, é a nossa fé. É a graça, a misericórdia de Deus todos os dias sobre a nossa vida. Então nós somos salvos, não é por nossas obras, nós somos salvos porque nós somos bons, nós somos salvos porque Deus, porque Jesus Cristo um dia fez o sacrifício na cruz do Calvário. Como nós vimos, ele se fez maldito em nosso lugar e através daquele sacrifício ele nos deu a salvação. Então basta nós crermos na palavra de Deus e segui-la. E nós receberemos a graça. Nós já recebemos, na verdade, a graça e a misericórdia de Deus. Tudo que você precisa, Deus já te deu. Basta você reconhecer isso. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos vocês que ficaram aí comigo até esse momento, né? Nossas aulas sempre demoram aí um pouquinho mais de 1h05, 1h10, 1h. Mas eu acho que está valendo a pena. Eu sempre aprendo, mesmo ministrando a aula, eu sempre aprendo mais da palavra de Deus. Obrigado a todos vocês, queridos. Vamos orar agora para finalizar a nossa aula. Pai poderoso, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos mostra o quanto nós somos incapazes, o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores, o quanto nós erramos. E que o Senhor possa realmente colocar na nossa mente, ó Deus, no nosso coração, que nós somos totalmente dependentes de Ti. E sem o Senhor, ó Pai, nós não somos nada. Nada, ó Deus. Nós precisamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua salvação a cada momento em nossas vidas. Que a cada semana o Senhor venha nos ensinar, que a cada dia nós possamos praticar a Tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, Pai. Dá-nos uma semana abençoada, Pai, na Tua presença. Continua nos protegendo e nos guardando, nos livrando de todos os males. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal. Deixe seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com outras pessoas e vamos seguir em frente fazendo a vontade do Senhor. Até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Amém.